Vamos lá, a gente está no meio de uma série de 5 mensagens, certo? Com o tema Jesus contra o paradigma da religião. Nessa série a gente está falando um pouco sobre alguns episódios em que Jesus combateu diretamente os dogmas religiosos e, de certa forma, os religiosos do seu tempo, as pessoas religiosas, né? Propondo um paradoxo que se opunha diretamente aos paradigmas, né? Ou seja, aquilo que eles pensavam e aquilo que eles praticavam, aquilo que eles imaginavam ser a vontade de Deus. Muitas vezes esses homens tinham essas práticas porque estavam no engano, né? Eles criam que estavam fazendo a vontade de Deus de fato. Um exemplo desses, bem claro, é Paulo, né? Que sai com cartas para matar os cristãos, crendo que estava dessa forma sendo zeloso com Deus. E aí Deus o aborda e mostra que não era verdade, né? Na primeira semana que a gente falou sobre esse assunto, o subtítulo foi O Amor é a Lei, certo? A gente falou aqui um pouco sobre como os religiosos se apegavam à lei fria e queriam obedecê-la, seguir à risca com a maior precisão possível aquela lei, sem entender o propósito da lei, né? Sem entender por que é que aquela lei foi instituída, e a gente pegou como exemplo uma discussão que Jesus faz com os doutores da lei e os fariseus acerca do dízimo. Ele diz: vocês são muito preciosistas, né? Muito sérios na observação do dízimo, na preocupação em cumprir o mandamento do dízimo, mas vocês se esqueceram por que é que o dízimo existe. O dízimo existe para que esse recurso seja destinado ao sustento dos despossuídos. Era para isso que o dízimo existia. Para quem não podia trabalhar, fosse pelo motivo que fosse, poderia recorrer aos dízimos para ter ali o seu sustento. Não era dinheiro o dízimo, eram itens de alimentação, itens de vestuário, itens de uso doméstico. Isso era o dízimo naquele momento, certo? Muito bem. Depois, a gente, na semana passada, trouxe aqui uma parábola de Jesus, a parábola que é conhecida como parábola do grande banquete, né? E a gente chamou ela de o banquete dos mendigos, certo? Dentro dessa parábola, a gente identificou um grupo de elite, certo? Que foi o primeiro grupo, né, convidado para aquele banquete, mas que rejeitou o banquete. Então era um pequeno grupo de pessoas que foi convidado para esse banquete por merecimento, por mérito. Eles eram pessoas melhores, pessoas mais abastadas, pessoas mais importantes na sociedade, mas que rejeitaram esse convite, certo? E depois vem o segundo grupo, né? Que era o grupo dos desclassificados, né? Um grupo mesclado, um grupo que tinha de tudo, tinha gente boa, tinha gente ruim, tinha gente doente, tinha gente de tudo que era tipo. E quando ainda tinha lugar, o Senhor mandou trazer mais gente, certo? Dentro dessa parábola, a gente recuperou o real sentido da frase que Jesus usa como ensino no fim dessa parábola. Ele diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, Jesus não está dizendo que a gente deve pertencer à elite dos escolhidos, é o contrário. Ele está dizendo: muitos são chamados, todo mundo é chamado, você é chamado, eu sou chamado. Mas aqueles que são os escolhidos renegam o convite, entende? Esse é o ensino que Jesus está trazendo e é isso que a gente tentou recuperar na mensagem da semana passada. Então convém fazermos parte dos muitos que são chamados e não dos poucos que são os escolhidos, porque esses escolhidos são aqueles que se consideram melhores do que todo mundo, são aqueles que acham que são mais espirituais, que são mais merecedores e dessa forma eles rejeitam o convite gracioso do Senhor Jesus. Muito bem. Essa é a lição dessa segunda quebra de paradigma, está diretamente relacionada à questão da graça, questão do favor imerecido. Hoje, a gente vai para a terceira parte dessa nossa série e a gente vai falar de um paradigma religioso que talvez seja o que foi mais combatido por Jesus durante seu ministério. O que Jesus mais bateu, principalmente nas suas falas com os 12, com os seus discípulos mais chegados. Pelo menos é o que aparenta nos relatos dos 4 evangelhos. O tema de hoje é Jesus contra o paradigma da religião,
o poder do servo. E o paradigma que a gente vai tratar nessa mensagem, o poder do servo, é o paradigma das hierarquias de poder. Tão presentes na religião daquele tempo, certo? Nas figuras principalmente dos fariseus, doutores da lei, sacerdotes e por aí vai. E infelizmente também muito presente nas igrejas de hoje em dia, na figura dos pastores, dos presbíteros, dos bispos, dos apóstolos, profetas e até de influenciadores, de políticos que utilizam a fé como ferramenta de comando, utilizam a fé para estarem sobre as pessoas de alguma forma e lucrarem com isso, seja em dinheiro, seja em poder, em autoridade, em fama e por aí vai. Imagine a seguinte cena. Jesus sabia que estava na véspera de ser entregue, torturado, julgado e morto injustamente. Então ele reuniu seus discípulos, incluindo Judas, para a última lição antes de ser crucificado. João 13, de 1 a 17. Antes da festa de Páscoa, Jesus, sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Importante esse preâmbulo aqui que João faz, né? Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, se enrolou com uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai me lavar os pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. E Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor e nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia." A gente, na mensagem de semana passada, mencionou essa questão de ser um mensageiro, né? Aqueles que levaram o convite do casamento do filho do rei, né? Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Partindo do fim para o começo, eu quero chamar a atenção para essa última frase de Jesus. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Saber não resolve nada. Ninguém é feliz ou bem-aventurado por saber, mas sim por praticar. Lembra da parábola da casa na rocha? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, e quem ouve as minhas palavras e não as pratica. A diferença não está em conhecer as palavras de Jesus, em ouvir as palavras de Jesus, mas naquilo que eu faço com as palavras de Jesus. Eu arrisco dizer que 90% dos brasileiros conhecem essa passagem bíblica do lava-pés. Mesmo quem nunca leu uma Bíblia na vida, já viu alguma vez essa cena, seja num filme, numa novela, numa peça de teatro, onde quer que seja. Mas o conhecer
traz consigo a responsabilidade de praticar. Agora que vocês sabem, serão felizes se praticarem. Conhecer sem praticar é pior do que não conhecer. Quem não conhece é só um ignorante, é só uma pessoa que ainda não sabe. Agora, quem conhece e não pratica, Jesus chama de tolo, aquele que construiu a casa na areia. Eu o chamo de hipócrita, porque mesmo sabendo, ele faz o oposto. Ele sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Ele sabe o que Deus mandou fazer e não faz aquilo que Deus mandou fazer. Qual é o ensinamento prático que Jesus está levando a gente a pensar nessa passagem? O ensino que ele está trazendo é: o verdadeiro líder é aquele que serve. Naquele tempo, lavar os pés de um convidado, de alguém que chega na casa, era o trabalho pior que existia. Era o trabalho do menor dos servos. O escravo menos qualificado de uma casa era aquele que iria lavar os pés das visitas. As ruas não eram pavimentadas, certo? Era tudo de areia. Eles estavam no meio do deserto. As pessoas, em geral, usavam sandálias abertas, né? E os pés ficavam ressecados do sol muito forte, da areia, né? Do pó. E era esses pés que aqueles escravos menos qualificados iriam lavar. Os pés eram imundos e ressecados. Quando Jesus tira sua túnica e se enrola com uma toalha na cintura, igual quando a gente sai do banho, né? Ele está demonstrando na prática qual é o seu propósito desde o princípio: servir. Na lógica religiosa, assim como na lógica secular, os líderes são aqueles que recebem mais prestígio, são sempre exaltados por todos, são homenageados, certo? Eles recebem um tratamento diferenciado dos escravos. Não dá para comparar um com o outro. Mas Jesus subverte esse paradigma a partir de um novo paradoxo. Ele diz: o Senhor é aquele que serve. Aquele que quiser ser o maior é o que tem que ser escravo de todos. E ele deixa um desafio prático, né? Façam como eu fiz com vocês. Forte, né? Mas você se engana se pensa que, por um instante que seja, você imaginar que essa foi a primeira vez que Jesus falou essas palavras. Ele ensinou isso muitas e muitas vezes aos seus discípulos. Por isso que eu digo que talvez esse seja o ensino que ele mais repetiu durante o seu ministério. Talvez a passagem mais conhecida em que Jesus aborda esse tema esteja lá em Marcos 10, 35 a 45. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram falar com ele. Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. E eles responderam: quando o Senhor se sentar no seu trono glorioso, queremos nos aceitar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo? São capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, lhe dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses são lugares daqueles a quem foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, não será assim. Quem quiser ser o líder de vocês, seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante os outros ficando indignados, né? Não é porque eles estavam certos, é porque eles ficaram indignados que os outros foram mais rápidos do que eles para pedir esse favor, né, a Jesus. Isso é óbvio, né?
Logo depois de Jesus expulsar o demônio de uma criança, aconteceu isso aqui, Lucas 9, 43 a 48. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir, então, sobre qual deles era o maior, de novo. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Outra passagem como essa aconteceu já em Jerusalém, pouco depois deles questionarem Jesus sobre o pagamento de impostos a César, né? Aquela ocasião em que ele manda Pedro pescar um peixe para tirar uma moeda de dentro do peixe. Mateus 18, de 1 a 5. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena, colocou no meio deles e disse: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Até mesmo depois do lava-pés que a gente acabou de ler aqui, a gente tem a seguinte cena. Olha só, depois da ceia. Gente, depois da ceia. Lucas 22, 20 a 27. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está um homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. E depois começaram a discutir entre si, adivinha? Qual deles era o mais importante. Verso 25, Jesus lhes disse: Nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês, como aquele que serve. Preciso confessar que eu não li todas as passagens em que Jesus diz isso, tá? Existem muitas outras em que Jesus aborda exatamente a mesma coisa e diz exatamente as mesmas palavras. Você percebe o quanto Jesus insistiu nisso? O quanto ele repetiu que a hierarquia do reino de Deus não é a mesma hierarquia do mundo. Quantas vezes ele diz: entre vocês não vai ser igual é entre os incrédulos. Quantas vezes ele disse: entre nós, o maior é aquele que serve. Ou mesmo quando ele diz: entre vocês, eu sou o escravo, eu sou o servo. Ou façam a mesma coisa que eu fiz, sirvam uns aos outros, sejam escravos uns dos outros, servos uns dos outros. Mesmo assim, até o momento da morte dele, os seus discípulos insistiam em disputar quem deles era o maior ou o mais importante, quem sentaria ao seu lado, quem tinha mais autoridade. Eu consigo imaginar o quão decepcionante é para alguém que está tentando ensinar repetir e repetir e repetir a mesma informação, e quando ele está à beira da morte, ele ter que repetir 2 vezes na mesma noite. Eu imagino que eles só tomaram ciência de todas essas coisas depois da ressurreição, não antes, né? Por uma ação sobrenatural do Espírito. Não é à toa que
João e Mateus, que eram 2 desses 12, escrevem isso no seu próprio relato, né? No Evangelho. Então eu imagino que quando eles escrevem isso, eles se sentem uns idiotas, né? Quando eles estão escrevendo essas coisas, eles devem ter pensado, gente, que vergonha. Como a gente foi ignorante. Mas e a nossa mentalidade? Como ela está? Ela está mais alinhada com a mentalidade do reino de Deus? Ou ela está mais alinhada com a mentalidade religiosa ou com a mentalidade mundana? Quando alguém cita 1 Crônicas 16, 22, geralmente essa pessoa está considerando que os ungidos são os sacerdotes, os líderes, aqueles separados por Deus para o ofício sagrado, certo? Lendo aqui na Almeida Corrigida e Fiel, não toqueis nos meus ungidos e os meus profetas não façam mal. Mas você se lembra da parábola do grande banquete que a gente leu semana passada? Os ungidos não são os convidados de honra. Esses convidados de honra são aqueles que rejeitaram o convite do rei. Eles estão de fora da festa definitivamente. Jesus diz isso. Nenhum deles provará do meu banquete. Então, quem são os ungidos que não devem ser tocados? Quem são os profetas a quem não se deve fazer mal? Sim, são os indignos, aqueles que só entraram na festa por causa da graça. Sejam eles piores ou melhores, pouco importa. Sejam eles mais santos ou mais pecadores, pouco importa. O rei autorizou que todo tipo de gente tivesse acesso ao seu banquete. Ninguém é ungido por merecimento, mas sim por graça. Todos nós fomos ungidos, independente do cargo que ocupamos, do título que ostentamos. Nós somos o povo ungido de Deus. Quando o profeta diz, não toqueis nos meus ungidos, quando Deus anuncia, não toqueis nos meus ungidos, ele está falando, não mexam com o meu povo. Não está falando, não mexam no meu sacerdote. Não mexam no meu pastorzinho ungidão favorito. Não é isso que Deus está dizendo. A versão da NVI deixa mais clara essa interpretação. 1 Crônicas 16, 22. Não toquem em meu povo escolhido. Não façam mal aos meus profetas. Percebe? Os meus ungidos, quem são? O meu povo escolhido. Nação de reis e sacerdotes. Povo adquirido. Os ungidos são aquele que Deus convidou para a sua festa por misericórdia, e não aqueles que ele escolheu a dedo porque eram melhores e mais especiais do que todos os outros. Então a recomendação não toqueis nos meus ungidos é um alerta ameaçador de Deus para aqueles líderes que exploram o povo para levar vantagem. E não é um aviso para o povo não questionar suas lideranças. Quem interpreta esse texto como um reforço das hierarquias de poder já está se colocando em confronto direto com o que o próprio texto diz. Ele já está em oposição ao próprio Deus. Partindo para a nossa conclusão, quando Jesus quebra o paradigma religioso da hierarquia, ele não faz isso na intenção de ascender numa estrutura. Pensa numa empresa, tá? Era de se esperar que a pessoa que trabalha numa posição de menor prestígio, por exemplo, o estagiário, ficaria bastante interessado se você propusesse ele trocar de lugar com o presidente da empresa. O estagiário trocar de lugar com o presidente da empresa, ou com o CEO, ou com o sócio fundador, quem for, né, o cargo mais alto nessa empresa. Mas Jesus não era o estagiário. Ele é o próprio Deus desde o princípio. O universo inteiro foi formado por causa dele, e se não fosse ele, nada teria sido formado. Quem diz isso é João, no início do seu evangelho. É ele mesmo quem propõe essa troca. É ele mesmo quem propõe essa inversão entre senhor e servo.
Filipenses 2, 5 a 11, vocês sabem, é o texto que eu mais repito, é o texto que eu amo, e é o texto que eu fico tentando internalizar o tempo inteiro, porque ele é muito desafiador. Eu fico, ele me come por dentro, ele me faz rever todas as minhas posições. Filipenses 2, 5 a 11, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O paradoxo da hierarquia do reino proposta por Jesus é inversa ao paradigma do mundo. Entre nós, o caminho para chegar mais perto de Deus não é para cima, é para baixo. Em práticas de serviço, em misericórdia e em amor. E isso não é uma utopia, tá? Eu já ouvi muitas vezes que isso é uma utopia. Isso não é uma utopia. Isso é o reflexo do reino de Deus que se encarnou entre nós na pessoa de Cristo Jesus e que todos os dias nos inspira e aponta um caminho para fora do labirinto religioso em que nos metemos. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E como sempre, eu vou trazer uma perguntinha para nos estimular a trocar, a fazer um bate-papo aqui no final, tá? A pergunta é a seguinte: Jesus, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu posição de servo, certo? A gente acabou de ler. Pensando no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, quais são os maiores desafios para praticarmos essa liderança invertida de Jesus, onde o menor é servido pelo maior? Vou repetir. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu posição de servo. Pensando no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, quais são os maiores desafios para praticarmos essa liderança invertida de Jesus, onde o maior serve o menor? E aí, se alguém já estiver falando, você aperta o botãozinho aí para levantar a mão e aguarda. Se não tiver ninguém falando, pode abrir o seu microfone e compartilhar com a gente. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui.
No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!